Olá amigos, hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2017, Dia Internacional do Riso. Confira comigo os destaques do Jornal da Rádio Minas de hoje. Passageiro de voo da KLM morre após pouso de emergência no Paraná. Pastor Valdemiro é resgatado após passar a noite em barco à deriva em Ilhabela. Chuva forte coloca toda a cidade de São Paulo em estádio de atenção para alagamentos. Reforma do ensino médio será o primeiro item na pauta do Senado em 2017. Ministério Público do Peru ordena congelar as contas da Camargo Correia no país. E médicas serão processadas por tirar selfie com paciente que morreu em cirurgia. Um passageiro do voo KL701 da companhia aérea KLM morreu na manhã desta quarta-feira após passar mal dentro do avião que viajava de Amsterdã, na Holanda, a Buenos Aires, na Argentina. Segundo a Infraero, o comandante do avião solicitou um pouso de emergência na região metropolitana de Curitiba e a aeronave pousou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, no Paraná. No entanto, o passageiro não resistiu. O avião pousou no aeroporto localizado em São José dos Pinhais às 6 horas e 52 minutos desta quarta-feira. Todos os procedimentos de emergência foram seguidos, porém, a morte do passageiro de 69 anos foi registrada às 7 horas e 30 minutos. A vítima morreu por problemas cardíacos. É tenso, porque o cara já era velho e não podia passar por um susto desse, né? E o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, foi resgatado na manhã desta quarta-feira, dia 18, pelo Corpo de Bombeiros, após passar a noite em alto mar, dentro de um barco à deriva em Ilhabela, no litoral de São Paulo. O pastor, que já ganhou a atenção da mídia neste ano após ter sido esfaqueado em meio a um culto, estava na embarcação com mais 2 homens. Segundo os bombeiros, eles foram resgatados perto do farol da Ponta do Boi. Por volta das 22 horas desta terça-feira, dia 17, o Corpo de Bombeiros foi acionado para efetuar o resgate, devido a uma pane elétrica na embarcação de Valdemiro, mas foi apenas na manhã desta quarta, por volta das 5 horas, que o barco foi localizado. Ninguém ficou ferido. A cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos desde o início dessa tarde de quarta-feira. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência, CGE, da Prefeitura, o estado de atenção é decretado quando se considera que a chuva tem potencial para a formação de alagamentos. As áreas de instabilidade voltaram a atingir a cidade. Por volta das 14 horas, havia chuva forte na região de Santana, Tucuruvi, Vila Maria, Vila Medeiros, Penha, Carrão e Moca, e chovia fraco no restante da cidade. Pelo menos 4 pontos da cidade estavam intransitáveis. Por volta às 15 horas e 20 minutos, a Rua Serra do Botucatu, na Moca, Rua Brasílio Luz, em Santo Amaro, e Avenida 23 de Maio, na altura do viaduto General Euclides de Figueiredo, a Avenida Pedro Álvares Cabral, na altura da 23 de Maio, ambos na Vila Mariana. Segundo o CGE, não houve registro de queda de granizo e o solo, que permanece encharcado pelas chuvas nos últimos dias, mantém elevado o potencial para a formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamento de terra. Também é possível o registro de transbordamento de rios e córregos. Aí a administração mal feita, né? Não estou botando a culpa nos políticos, mas às vezes uma estrada que é mal feita pode deslizar e acabar fazendo merda aí.
A reforma do ensino médio será a primeira matéria a ser analisada pelo plenário do Senado no retorno das atividades legislativas em 2 de fevereiro. A medida provisória que trata do tema tranca a pauta e precisa ser votada antes de todas as que se encontram na agenda. A medida provisória é considerada como a maior alteração na estrutura do ensino médio desde a implantação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação. Por esse motivo, desde que foi editada pelo governo em setembro do ano passado, provocou protestos em todo o país de estudantes contrários à mudança. Entre as manifestações, centenas de escolas foram ocupadas pelos secundaristas. A medida provisória foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 30 de novembro. Entretanto, o texto resultante na forma do projeto de lei de conversão chegou ao Senado no dia 14 de dezembro, o último de votações na Casa antes do recesso parlamentar. Por isso, a apreciação por parte dos senadores ficou para este ano. Inicialmente, a medida provisória passou por análise de comissão mista de deputados e senadores. Como as discussões se prolongaram, o prazo de vigência foi prorrogado por mais 60 dias, até o dia 2 de março. Portanto, após a retomada das atividades, o Senado terá somente um mês para deliberar sobre o assunto. Caso não seja aprovado até dia 2 de março, a matéria perderá a validade. O Ministério Público do Peru ordenou na noite desta terça-feira, dia 17, o congelamento das contas da empreiteira brasileira Camargo Corrêa no país. A empresa é suspeita de participação no pagamento de suborno em esquemas para fraudar licitações em áreas de infraestrutura. A decisão sobre a Camargo Corrêa foi tomada em conjunto com a Unidade de Inteligência Financeira, órgão peruano de fiscalização bancária, e abrange também as companhias ligadas ao empresário Gonzalo Monteverde. Segundo promotores, ele foi operador de esquemas irregulares da Odebrecht no Peru. No último dia 5, a Promotoria Especializada em Crimes de Corrupção do Ministério Público do Peru assinou um acordo com a Odebrecht para a devolução de 28,59 milhões aos cofres peruanos, relativos a ganhos ilícitos no país, e entrega de informações relevantes para investigações. Também é tenso aí a condição da Camargo Corrêa e da Odebrecht, enfim, todas essas empreiteiras envolvidas nesses esquemas de corrupção. E também a selfie que está dando o que falar, né? As médicas que tiraram uma selfie durante uma cirurgia vão ser processadas. Pois é, uma selfie na sala de cirurgia será usada como a evidência contra 2 médicas em um processo de negligência e homicídio involuntário. O paciente, que passou por um procedimento delicado, mas de rotina, morreu em decorrência de complicações da cirurgia, apenas dias após a foto ser tirada em Udine, na Itália. O paciente escolheu realizar sua cirurgia no Hospital de Santa Maria della Misericórdia, porque já havia recebido tratamento para outra condição médica no hospital. Sua primeira experiência havia sido bem sucedida e o deixou impressionado com a equipe médica local. São 5 cirurgiões do time responsável pela cirurgia que enfrentarão as acusações do homicídio involuntário. A família usará a foto como uma evidência contra a equipe. É um absurdo médicos fazerem uma coisa dessa, tirar uma selfie durante uma cirurgia. Se você estiver curioso para saber mais sobre isso, você pode procurar em qualquer site no Google que você vai encontrar. Infelizmente, nós ainda não temos o site para postar essas notícias, mas só procurar aí, beleza? Rádio Minas, deixando você bem informado. Só avisando que é o programa de estreia, tá bom? Eu tô nervoso, muito nervoso, aliás, mas torcer para que possa dar tudo certo aí. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até o próximo Jornal da Rádio Minas. Tchau, galera!